Caríssimos, gostaria hoje de conversar mais um pouquinho no nosso canal, Além da Vida Reflexões. Hoje, tendo como fundamento o autor Francisco do Espírito Santo, em seu livro, juntamente com o espírito de Hamed, Os Prazeres da Alma. Nesse livro, nós temos uma parte que fala sobre o autoconhecimento e da importância de nos conhecermos. Porque, na verdade, a verdadeira mudança não começa pelos outros. A verdadeira mudança começa em nós. E é difícil. O autoconhecimento é a capacidade inata que, na verdade, de forma gradativa, através do tempo, provoca transformações em nós. É quando nós temos consciência dos nossos potenciais que estão, na verdade, adormecidos. Porque muitas vezes nós nos envolvemos em situações que gastam muita energia. E são situações improdutivas. Um exemplo, o excesso de passado, né? Presos às nossas situações passadas, preso ao futuro, né? A ansiedade, o que está por vir, que na prática nós não temos controle algum. E quando nós conseguimos o autoconhecimento, essa ampla consciência do nosso potencial, aí nós somos a nossa verdadeira essência. Mas como já havia lhes dito, é necessário muita paciência e determinação, porque é algo gradativo. O autoconhecimento dá habilidade, proporciona habilidade para que nós possamos conhecer, na verdade, nossos pontos frágeis, que nós temos pontos frágeis. Emoções, sentimentos, situações que nos magoam, situações que nos deixam, em muitos momentos, vulneráveis, situações em que nós próprios criamos. E o autoconhecimento te dá uma habilidade de achar esses pontos frágeis e trabalhar no sentido de amenizar as dificuldades. O processo do autoconhecimento, ele é gradativo. Começa respeitando os semelhantes, evitar projeções triviais e levianas sobre as limitações alheias, porque nós somos extremamente críticos com as limitações alheias, esquecemos das nossas, não é verdade? Quando nós adquirimos esse conhecimento, esse autoconhecimento, aí sim nós podemos, de certa forma, ajudar o próximo. Porque primeiramente nós temos que nos conhecer, para depois conseguir ajudar o próximo. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Conheça a tua ignorância e se tornarás um sábio. Porque nós ignoramos muita coisa, na essência do ignorar, do não saber. E muitas vezes temos nossas deficiências extremamente graves e olhamos para a deficiência alheia, né? Não temos como transmitir força a alguém, né? Se nós não conhecermos primeiro nosso mundo interior, né? Não temos como auxiliar alguém. Por isso a importância do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele exige autorreflexão. Santo Agostinho dizia, né? Todo dia ele fazia uma reflexão sobre o que ele fez de produtivo,
ou não, e o que posso melhorar. Na verdade, muitos relacionamentos não dão certo e as causas estão exatamente em nós. Nós não olhamos para dentro. Não percebemos nossos pontos vulneráveis, as nossas limitações. Em certa maneira, nós precisamos amenizar as críticas a nós mesmos e aos semelhantes. O próprio Divaldo Pereira prega o auto-perdão. Nós temos que nos perdoar dos nossos erros. E temos que perdoar o nosso semelhante também. Né? E essas são as lições do autoconhecimento. Uma coisa é certa: não são os grandes conflitos que determinam o fim de uma relação, se ela é bem sucedida ou má sucedida. Os negócios, as amizades, a família, o casamento, não são grandes conflitos. Estão provocados por conflitos muitas vezes insignificantes. Num contexto, ele vai ganhando corpo, porque é todo momento, todo dia, e vai reunindo situações de um longo período. A cobrança, a petulância, a impaciência, o desrespeito, as pequenas faltas do dia a dia, aqueles constrangimentos que provocamos em nossos semelhantes. E exige de nós um aprendizado diário, um esforço diário, porque todos nós temos o nosso lado escuro, o nosso eu oculto. E ele atua entre nós de forma imperceptível, chegando a momentos que nós não notamos e não percebemos os erros que estamos cometendo. E esse lado escuro, muitas vezes, ele determina e nos governa, e nós temos que ter forças para sair dessa atração. Nos coloca esse lado escuro que nós temos em conflitos desagradáveis, ímpetos de deboche, gracejos, nossa área sombria, região inexplorada e indomada ainda do ser humano, porque todos nós temos, e lhes digo, sem medo algum de errar, nós somos por natureza maus. Estamos nesse planeta, com raras exceções, para resgatar tudo o que fizemos em outras encarnações, e não necessariamente nesse planeta. Nós somos por natureza maus. O nosso lado oculto, ele ainda predomina. E ele atua de forma que nós não conseguimos perceber. Eu gosto muito do exemplo do lobo, e que foi perguntado ao indígena o que era a vida. Ele diz: nós temos dentro de nós, na nossa vida, dois lobos, o bom e o mal. E eles lutam entre si o tempo todo. E a pergunta: quem vence? O lobo agressivo ou o lobo pacífico? Quem vence? E ele responde: aquele que você alimenta. Se nós alimentarmos o nosso lado escuro, que dita e governa,
nós na verdade estaremos eternamente vivendo em conflitos, às vezes gravíssimos, às vezes não tão graves, mas que desgastam o ser humano. Jesus foi o maior dos terapeutas e ele dizia assim, assume logo uma atitude de conciliação. Concilia-te com teus adversários. Porque os nossos piores adversários não estão fora de nós, estão dentro de nós, não fora. Então nós temos que entender que o caminho é o autoconhecimento. Concilia-te com as pessoas. Né? Temos que enxergar com nitidez o nosso lado escuro para conseguirmos atingir um processo de evolução, para vivermos em paz e tranquilidade espiritual. É essa a pequena mensagem que eu gostaria de passar hoje. O autoconhecimento. Como é importante nós nos conhecermos. Erramos, todos erram. Somos por natureza maus, somos. Estamos aqui por provas, expiações, estamos. Mas temos que fazer a nossa estada aqui um pouquinho mais produtiva. Todos nós, sem exceção. Certa feita perguntaram para Chico Xavier. Ele estava falando sobre o umbral e que ele disse que todos nós passaremos pelo umbral. Um momento de sofrimento do espírito para o resgate, esperando o resgate. E uma senhora lhe pergunta, mas Chico, tu não vais passar pelo umbral, tu és Chico Xavier. Ele disse, minha querida, todos nós, inclusive eu. Caríssimos, temos que nos conhecer. E a partir do momento que nós temos essa capacidade, conseguiremos viver em paz, dignamente, um dia de cada vez. E com muita fé. Abraço fraterno em todos. Nos vemos numa próxima postagem. Forte abraço.